experimento que a gente deu o nome, que é fósforo magnético, que, bom, a gente sempre teve ímã em casa, ou alguma criança quando teve contato, a gente sempre quis ter a curiosidade de descobrir por onde ele gruda e tal, mas a gente nunca imaginou no fósforo. Então, pô, se a gente passa assim, não acontece simplesmente nada, o fósforo não vem no ímã. Mas o interessante é quando você pega, de preferência um fósforo como esse aqui, da cabecinha marrom, acende, vamos lá. Deixa ele agir um pouquinho. Apaga, deixa essa fumacinha que geralmente solta ir embora. E aí que vem a parte interessante, porque, pô, você queimou o fósforo, qual vai ser a diferença? O que é que vai acontecer? Que ele começa a ser atraído. Ah, como ele ainda tá um pouco quente, quanto mais frio, mais ele é atraído. Como ele tá um pouco quente, ele ainda não está atraindo muito. Bom, e agora a gente vai entender a parte química que faz isso acontecer. A nossa a cabecinha de fósforo marrom, que é a que a gente está usando no vídeo, ela é composta de 2Fe2O3, que é fósforo com oxigênio. E a nossa madeirinha aqui do fósforo, ela tem carbono. E quando a gente ativa com fogo e se torna assim, isso aqui é quando o fogo ativa os compostos químicos que tem aqui no fósforo, que é quando ocorre todo o processo de... Eu achei muito interessante, porque é um processo rápido que eu particularmente nunca tinha imaginado. O carbono que a gente tem na madeirinha do fósforo age com o 2Fe2O3. O oxigênio, as 3 moléculas de oxigênio que tem aqui, vai agir com o carbono, que é aquela fumacinha que eu falei no começo da experiência, que você tem que deixar ir embora. E o que é que fica aqui nessa parte preta, que é toda feia e tal? Fica o ferro que tinha no composto aqui. Por isso que que acaba sendo atraído pelo ímã. É isso que acontece. Né? Eu vou fazer as 5 perguntas do nosso experimento. Bom, a primeira é assim: como funciona esse experimento, né? Ele consiste em riscar a cabeça do palito de fósforo na caixinha, aí depois da combustão, ele vai ficar magnético, ele vai grudar no ímã. Agora a segunda pergunta. A segunda pergunta é o que tem na cabeça do fósforo. Bom, aqui na cabeça do fósforo, a gente não pode ver porque a gente não tem um microscópio nem nada, mas aqui tem o óxido de ferro, ou ferrugem, como a gente conhece. Então depois que ele entra em combustão, que os átomos saem, sobra somente o ferro na cabeça do fósforo, deixando ele magnético. A terceira pergunta que a gente vai fazer é por que eles só grudam depois que acende. É justamente o que eu falei. Na madeira do fósforo tem o carbono e aqui tem o óxido de ferro. Quando ele acende, o carbono entra em ação junto com o óxido de ferro, e o oxigênio que tem aqui junto com o carbono se juntam e saem em fumaça, na forma de fumaça, o gás carbônico, só deixando aqui na cabeça do palito de fósforo o átomo de ferro.
A nossa quarta pergunta é por que esse daqui, o de cabeça vermelha, ele não gruda depois que a gente acende? Então, como vocês podem ver, ele não vai grudar, tanto aceso nem apagado ele não vai grudar. Porque é o seguinte, como ele é um fósforo mais atual, as indústrias resolveram tirar o óxido de ferro dele, no caso a ferrugem, e substituir por compostos menos voláteis para poder deixar mais seguro e também com mais durabilidade. Por isso que depois que ele entra em combustão não sobra nenhum átomo de ferro puro, o que não deixa ele magnético. E a última pergunta é assim, por que antigamente, quando o palito de fósforo foi inventado, será que ele era magnético? A resposta é que não, porque assim, quando foi inventado em 1826, na verdade, pelo inglês John Walker, que não foi o que inventou o whisky, ele era assim, todos os compostos químicos ficavam só na cabeça do palito, então qualquer atrito já fazia ele entrar em combustão. Então muitas calças pegavam fogo na época por causa disso, que as pessoas guardavam o palito e um atritozinho riscava, o bolo já pegava fogo. Aí quando chegou em 1855 mais ou menos, um sueco aleatório foi e resolveu fazer essa relação da madeira com palito de fósforo. E é isso.